Gente, finalizando a nossa aula sobre o Egito Antigo, nós vamos trabalhar sobre a questão da religião no Egito, que é uma religião politeísta. E na religião politeísta, eles tinham um culto chamado de antroposoformismo. Esse culto que eles prestavam aos deuses eram deuses que tinham metade que era humano e metade animal. Pois bem, além deste tipo de culto, eles também faziam outro culto chamado de culto monoteísta. Esse culto foi por volta do ano de 1353 até o ano de 1336. Tudo isso antes de Cristo, tá, gente? Pois bem, então é o momento do culto chamado, que era o culto ao Deus que era do disco solar. Um outro fator também ainda sobre o Egito é com relação ao processo de mumificação do Egito. Para eles era muito comum eles mumificarem os corpos. Por que isso? Porque o povo do Egito, eles acreditavam na vida após a morte, tá? Então, era muito comum nos sarcófagos deles, por exemplo, joias, aquilo que eles tinham de preciosos. Por quê? Eles acreditavam que quando chegasse na outra vida, essas joias estariam com ele. Por isso que era muito comum isso entre eles. Um outro ponto também é com relação à escrita no Antigo Egito. Nós vimos na aula passada que lá na Mesopotâmia eles tinham a escrita cuneiforme. Aqui, aliás, no capítulo passado, não é? Aqui neste capítulo, nós vamos trabalhar para finalizar uma escrita que era feita em papiro, que era feito com hastes de ervas, tá? Que hoje nós fazemos a escrita em papel. O papiro lembrava muito a ideia do papel. Pois bem, e a escrita era chamada hieróglifo, tá? O hieróglifo, que era o tipo de escrita do Egito, comum naquela civilização, e foi através desse tipo de escrita que nós tivemos muitas informações, os acessos às informações que nós temos hoje sobre a história do povo egito, tá? E com hieróglifo, nós encerramos o assunto sobre o Egito, tá ok, gente? Vou pedir a vocês para fazer agora as atividades que restaram, essas atividades do capítulo de Egito, que estão nas páginas 102 e 103, e também nas páginas 106 e 107, e aí nós finalizamos o assunto, e façam também aquelas questões de vestibular e Enem, que é de marca X, que está a partir da página 109, e com isso nós finalizamos o nosso assunto, tá bom, gente? Nos encontramos na próxima aula, fiquem com Deus e se cuidem.